Olá, boa tarde, tudo jóia? Meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e nessa oportunidade eu vou falar sobre verbos. Lembrando que essa aula ela é apenas um enunciado geral, ok? Eu vou só apresentar o tema, dispor de forma geral, não vou aprofundar tudo, depois eu vou dar a sequência falando sobre modos verbais, sobre vozes do verbo, sobre os tempos também, sobre verbos, depois sobre verbos auxiliares, sobre verbos defectivos. Vou entrar em detalhes por detalhes. Vou fazer aulas por aulas sobre cada aspecto dos verbos, tá ok? Então, para ficar claro para cada um. Mas essa aula, ela tem o intuito de quê? E fazer você despertar para o quê? Para a pesquisa. Que você busque e estude, tudo bem? Para que você não fique apenas no que eu estou falando aqui, porque não adianta eu apenas ensinar, passar um conteúdo se você também não estudar. Você vai ouvir, vai absorver aquele, ou melhor, vai só escutar, daqui a pouco vai esquecer. Então é necessário que você estude, tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos aos verbos. O que são verbos? Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno. Por exemplo, os modos verbais mostram como eles como o falante se posiciona em relação à ação verbal. Temos três tipos de modos. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é o modo da certeza. O modo subjuntivo é o modo da dúvida. Tudo bem? O imperativo você usa para ou ordem, expressa mesmo em ordem, ou um pedido, ou um desejo. Você utiliza o verbo no modo imperativo. Eu não vou entrar em detalhes agora por causa do quê? Por causa do tempo, e eu vou abordar isso depois em outras séries. Vou fazer uma série sobre verbos e vou abordar cada um deles, tá bom? Os tempos verbais, por exemplo, já falei que os tempos, falando dos modos e os tempos. Cada verbo, cada modo tem um tempo verbal. Por exemplo, o modo indicativo temos presente, pretérito perfeito ou passado, como você preferir chamar, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. São 6 tempos verbais do modo indicativo. No modo subjuntivo temos presente do subjuntivo, temos pretérito imperfeito, temos o futuro subjuntivo. E no modo imperativo temos o imperativo afirmativo, quando você expressa uma ordem dizendo faça tal coisa, ou o imperativo negativo, quando você usa o advérbio de negação não. Tudo bem? Muito bem, gente. Quais são as formas nominais do verbo? Porque as formas nominais do verbo são as formas da qual eles não estão flexionados. Temos o infinitivo, que é o verbo terminado em R. Depois eu vou falar sobre os tempos verbais. Tempos verbais, não, desculpa, já falei. Vou falar sobre as conjugações, são divididas em conjugações. Primeira conjugação, segunda e terceira. Mas falando sobre as formas nominais, temos o infinitivo, o gerúndio, que ele apresenta o quê? Ele apresenta uma ação contínua. Por exemplo, estudando, falando, apresenta uma ação contínua. Participio passado, estudado, terminado em DO. Estudado, aprendido, discernido, machucado, são formas do particípio, formas nominais, particípio pretérito. Tudo bem? Então, tudo bem, gente. Os verbos, eles são divididos. Já falamos sobre pessoas, já falamos sobre os tempos verbais, os modos, mas os verbos também são flexionados nas pessoas. Temos primeira pessoa, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre os tipos de verbos. Temos verbos de ligação, eles apresentam uma característica de estado, eles não indicam uma ação realizada. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar,
andar. Agora, para e presta atenção um pouquinho, só vou dar uma dica aqui. O verbo andar, quando que ele é um verbo de ligação? Quando ele não tem sentido de caminhar, quando ele tem sentido de estado. Tá ok? Quando você usa esse verbo com sentido de estado, por exemplo, ele anda preocupado. Então, isso aí é um verbo de ligação, porque ele não tem o sentido de caminhar, tá ok? Quando é sentido de caminhar, aí não é verbo de ligação. Só nesse sentido aí. Verbos regulares, eles se encaixam nos modelos fixos de sua conjugação, ou seja, o radical ele não muda, ele mantém a sua estrutura. Exemplo disso, cantar, vender, partir, amar, são verbos regulares. Verbos irregulares, eles mudam alguns radicais e na flexão do verbo, os verbos irregulares, eles apresentam algumas alterações. Por exemplo, temos o verbo medir. Quando você vai conjugar eu meço, já há uma troca, já há uma mudança. O verbo fazer, o verbo ouvir, o verbo haver, o verbo crer e por aí vai. São verbos irregulares. Já os verbos anômalos, eles são irregulares também. Porém, ele apresenta alguns radicais na sua conjugação, radicais diferentes. Por exemplo, no verbo anômalo, o verbo ser, o verbo ir também, são verbos anômalos, porque ele muda totalmente. Por exemplo, eu sou, eu fui, olha como é que muda o radical. Então, são chamados verbos anômalos. Eu vou entrar em detalhes nas próximas aulas, quando eu falar sobre cada um deles em particular. Verbos defectivos são verbos que não têm conjugações completas. Um exemplo disso, por exemplo, tem o verbo falir. Ele não tem na primeira pessoa o verbo falir. Não tem. Devido a quê? A fatores morfológicos, semânticos, até fonéticos. Às vezes soa estranho. Então são chamados verbos defectivos porque eles não têm as suas conjugações completas. Por exemplo, o verbo computar, no pretérito, bem, no futuro ele apresenta, mas no presente não tem. Na primeira pessoa, na segunda e na terceira. Imagina, tu computas. Fica estranho, né? Então não tem isso, não existe isso. Tá ok? Verbos auxiliares, ele ajuda na conjugação de outros verbos. Aí nós temos o que? As locuções verbais. Eles são chamados assim porque eles auxiliam. Temos o verbo ser, o ter, o estar, o haver. Lembrando que o verbo ser, ele também é um verbo irregular e anômalo ao mesmo tempo. Verbos abundantes. Estou falando de tipos de verbo. Depois eu vou entrar em detalhes. Eu vou aprofundar isso aqui, tá bom? Verbos abundantes. Ele apresenta mais de um... Como é que eu vou dizer? De um particípio passado. Lembra que eu falei das formas nominais do verbo? Então, ele apresenta mais de um particípio aceitos pela norma culta. O que é abundante? O que é a palavra abundante? É aquilo que abunda. Não é essa. Eu falei abunda e não abunda. Ah, agora sim, me ajuda aí, né, produção? Abundante, aquilo que é numeroso, aquilo que abunda, aquilo que tem bastante. Então ele apresenta dois ou mais particípios e são aceitos. Por exemplo, o verbo absorver, o verbo abstrair, o verbo pegar, o verbo imprimir, o verbo cobrir. Por exemplo, você utiliza assim: o documento foi imprimido. Aí vem alguém com ar de intelectual: não é imprimido, é impresso. Não, está certo. O verbo imprimir é um verbo abundante. É um verbo abundante. Está certo. Essa forma está certa. Ele tem a forma regular e uma forma irregular. O verbo benzer também. Completar, dispersar, pagar, encher. Tem vários. Eu vou deixar a lista aqui no quadro, você está vendo aí, a lista dos verbos abundantes, que ele apresenta particípio. Dois tipos de particípio. Ou às vezes alguns até apresentam até mais de um. Então o que acontece? O verbo, você às vezes corrige os outros e não sabe que o verbo imprimir, ele é um verbo abundante. Se você usar a expressão o documento foi imprimido, não está errado, está certo. Só não soa muito bem, né? Já está impresso já está impresso lá na mesa o seu relatório, chefe. Está certo. Mas o particípio imprimido também não está errado.
Então, os verbos abundantes são aqueles que permitem mais de um particípio pela norma culta. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu ia falar sobre verbos. Ah, tá. E quantas vozes dos verbos? Temos as vozes ativa, quando o sujeito ele está exercendo a ação. O exemplo, a menina canta bonito. A menina cantou bonito. É um exemplo, uma frase simples. Agora, quando é uma voz passiva, quando o sujeito ele sofre a ação. Por exemplo, a árvore foi derrubada. O sujeito é a árvore, tudo bem. Foi derrubada. Claro que tem que utilizar o verbo ser e está mais o particípio passado para ter a voz passiva, tudo bem? Tem outro detalhe da voz passiva, mas eu não vou entrar agora nesse detalhe não, porque eu vou aprofundar a aula de verbos em várias aulas, tá ok? Então assim, quanto às vozes do verbo, temos voz passiva, temos voz ativa e tem outras vozes também que eu não vou entrar agora, mas só vou deixar essas duas aqui para ficar bem claro aqui para a introdução, tudo bem? Então gente, dúvidas, deixa aí, comentário, pergunte. Se eu souber, lógico, estarei respondendo, tudo bem? Então, quero agradecer a todos vocês pelo apoio e dizer o seguinte, que essa aula de verbos eu vou aprofundar. Eu vou, em cada detalhe, eu vou falar um pouquinho, ok? Aí eu vou aprofundar. Quando eu for falar sobre verbos definitivos, quando eu falar sobre as vozes do verbo, quando eu for falar sobre tempos verbais, verbos de ligação, tá bom? Aqui eu dei só uma introduçãozinha aqui só para te despertar quanto a esse assunto, tá bom, gente? E lembrando que o verbo faz parte da classe gramatical variável, tá bom? Existem classes gramaticais invariáveis, como preposições, conjunções e assim vai. Essa daqui faz parte das classes das classes variáveis, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.